Hoje nós vamos proceder à correção da nossa atividade 2 de técnicas e identificar quais eram os necessários processos de resolução de cada um dos exercícios, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício, item A, ele pedia para determinar, não só no item A, mas nos itens que vão de A até D, se a série é convergente ou divergente e se ela for convergente, calcular sua soma. Então a primeira expressão que nós tínhamos aqui era uma representação em série com 10 menos 2 mais 0,4 menos 0,08 e assim sucessivamente. A identificação do padrão de série que nós usamos envolvia a geração de um fator de repetição ou um fator padrão ou o que nós comentamos a chamar de R. Ou seja, se existe um R que permite com que essa série seja construída, nós temos como determiná-lo se ele aparece, se ele é recorrente nas contas que faremos agora. Que contas são essas? Basta que eu dividisse o termo posterior pelo anterior e observasse se esse mesmo valor se repetisse. Caso isso acontecesse, nós teríamos aí um padrão de uma série que poderia ser classificada como geométrica. Então, a observação desse padrão não é difícil de verificar. Você faz a divisão do posterior pelo anterior e identifica o fator R aqui envolvido. Então, no caso, o R é igual a menos 2 sobre 10, que aqui produz para a gente menos 1/5. E a divisão de 0,4 por menos 2, 0,4 por menos 2, segue a mesma linha. Se eu for dividir aqui, 4 sobre 10 é uma fração, dividido aqui por menos 2. Na divisão eu tenho 4 sobre 10, eu inverto e inverto aqui também, e aí nessa inversão, ao cancelar 4 e 2, eu tenho 2 sobre 10, e claro, carregando o sinal de menos aqui, eu tenho menos 1/5. Então aqui eu tenho um indício de que essa série se repete com um fator de R igual a menos 5. Então trata-se, no caso, de um exemplo de uma série que é geométrica. E aí, no caso de uma série geométrica, a conclusão que nós tínhamos que chegar era bem simples. Se ela for convergente, né, essa série tem uma soma, que é dada através de uma expressão que para nós era definida como 1 menos R. Se ela for divergente, obviamente ela não tem uma soma. E aí, qual era o critério que nós usávamos para a convergência e divergência dessa série? Era o fator de R. Se o módulo de R for menor do que 1, nós teríamos uma série convergente. Se o módulo de R for maior ou igual a 1, então nós teríamos uma série divergente. E aí, quando eu analiso esse R gerado, esse R que nós produzimos aqui, ele em módulo representa o valor 1/5, logo trata-se de uma série convergente, que por sua vez apresenta uma soma. Então, nesse caso, como é que eu calcularia a soma? Eu vou substituir na minha soma S o valor de A, que é o primeiro valor da minha expressão, no caso 10. Repito o 1 da fórmula, o menos da fórmula e o R, que não é o R do módulo, é o R que você encontrou, que é menos 1/5. Como vai ocorrer um confronto de sinais aqui, então você vai ter 10 sobre 1 mais 1/5, menos com menos mais. Então daqui você vai ter 10, que na multiplicação, fazendo um mini MMC no sentido horário aqui, ó, você vai ter 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, 6/5. Ok, como é que eu faço essa conta? Divisão de duas frações. Então 10 dividido por 6/5 é a mesma coisa que 10 vezes 5/6. Daqui eu posso simplificar, se eu quiser, o 10, né, e o 6 dividido ambos por 2. Então eu vou ter aqui 5 vezes 5 sobre 3. E 5 vezes 5 dá 25. 25 sobre 3 é a soma que eu deveria produzir para esse caso do item A. E isso aí acaba resolvendo o exercício. Beleza? Item A resolvido. Vamos para o próximo. Deixa eu só pegar mais um pincel aqui. Ok. Item B, nós temos a seguinte expressão, 1B, 1/8
menos 1/4 mais meio menos 1. E reticências. Também quero verificar se essa série é convergente ou divergente. Mesmo critério, faço divisão do termo posterior pelo anterior e identifico qual é o padrão de recorrência. Então aqui eu tenho menos 1/4 dividido por 1/8. Então nesse processo eu repito essa daqui de cima, inverto a operação, aqui é 8, então eu tenho 8 por 4 menos 2. Faço agora 1 meio por 1/4. Eu tenho 1 meio dividido por menos 1/4. Então aqui é o meio, divido agora vai virar uma multiplicação, menos 4 igual a menos 2. Olha, mesmo padrão. Logo, isso trata-se de uma série geométrica. O que eu faço? Mesma coisa do item A. Menciono qual é o módulo do R. E aí, quando eu calculo o módulo desse R, dá 2. Conforme o que nós já sabemos, se o módulo de R é menor do que 1 é convergente, se é maior do que 1, trata-se de uma série divergente. Então, se a série nesse caso é divergente, nós não temos como calcular a sua soma e o exercício termina aí finalizado. Feito. Vamos para o item C. No item 1C, o que nós temos aqui é o seguinte, uma somatória de n igual a 1 até o infinito, de 10 elevado a n, menos 9 elevado a n menos 1. Essa é a ideia. E aí, é um pouquinho diferente dos outros, porque aqui eu estou escrevendo uma fórmula, não gero já a função em soma. E aí a ideia aqui seria trabalhar com a expressão da somatória, que é essa expressão aqui, e tentar, a partir dela, identificar se existe algum padrão de série que eu consiga conceber, que eu consiga expandir. O que eu faria aqui nesse caso? Eu tenho menos 9 nessa expressão que está elevado a n menos 1. Eu posso quebrar esse n menos 1, do menos 9 aqui, em duas expressões. Uma escrita como menos 9 elevado a n, vezes menos 9 elevado a menos 1. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou usando a propriedade de potência, multiplicação de mesma base, eu repito a base e somo expoente, n mais menos 1, n menos 1. Mas por que isso daí é útil para mim? Porque quando eu volto para cá e eu observo essa expressão agora, 10 elevado a n e menos 9 elevado a n, vezes esse menos 9 elevado a menos 1, eu posso fazer algumas modificações. Primeiro, eu estou gerando aqui uma mesma potência, então eu consigo juntar o 10 e o menos 9 numa mesma expressão. Se eu faço isso, eu tenho com o sinal de menos o 10, tanto faz se eu jogar em cima e embaixo, sobre 9 elevado a n. E o que acontece com esse menos 9 elevado a menos 1? Você inverte a posição dele, porque olha a potência, está com um expoente negativo. Se eu inverter a base jogando para cima, a exponencial, aqui que é negativa, torna-se positiva. Então vai ficar vezes menos 9. Só inverte o sinal da potência, não o sinal que está acompanhando aqui a base. Então essa expressão modificada, vamos colocar agora assim, ela fica reescrita como sendo uma somatória, né, de n igual a 1 até o infinito, de menos 10 sobre 9 elevado a n vezes menos 9. E aí o que eu chego à conclusão? Mudou a forma. É aqui que a gente cai de novo no que eu comentei no início. Modificar para tentar encontrar um padrão. A gente sabe que uma série do tipo geométrica, ela tem um padrão de construção que é da forma n igual a 1, ou n igual a 0, né? Vou colocar com n igual a 1 mesmo, até o infinito, da forma a vezes r elevado a n menos 1. Ou, se eu começar com n igual a 0, indo até o infinito, é de a vezes r elevado a n. Ou seja,
quaisquer uma das formas apresenta um formato similar a esse aqui, identificando que nesse processo o nosso A é menos 9 e o nosso R, que está elevado no caso a N aqui, é quem? É menos 10 sobre 9. Da mesma forma que poderia estar elevado a N menos 1. Então daqui, o que eu consigo inferir é que trata-se de fato de uma série geométrica, uma SG. E aí, numa série geométrica, o que eu vou determinar é o R. Como o R aqui, ó, no caso, é menos 10 sobre 9, ele em módulo torna-se quanto? 10 nonos. Tá, mas 10 nonos é um pouquinho maior do que quem? Um pouquinho maior do que 1. Logo, a conclusão de que você chega é de que trata-se também, assim como no item B, de uma série que é divergente e que naturalmente não vai apresentar uma soma. E isso que acaba finalizando aí o nosso exercício C, 1C, essa é a ideia. Então vamos agora para o exercício 1D. Exercício 1D informa para nós o seguinte, né? Nós temos uma série escrita aqui, ó, em termos de uma somatória, também de n igual a 2, começando em 2, indo até o infinito, de 1 sobre n mais 2. Bom, a ideia original para resolver um problema como esse é expandir os termos e, a partir dessa expansão primária, identificar se existe um padrão de recorrência, como nós fizemos nos casos A, B e C. Ok, se eu faço isso, o primeiro termo aqui ficaria 1 sobre 2, que eu começo em 2, vezes 2 mais 2, né? E depois eu vou para 1 mais 2, perdão, 3, vezes 3 mais 2, mais, né, reticências, 1 sobre 4, que multiplica 4 mais 2. Bom, e assim sucessivamente. Se nós fôssemos trabalhar em termos de uma fração única, então teria 2 mais 2, 4, vezes 2, 8, 1 oitavo, mais 1 sobre 3, vezes 3 mais 2, 5, vezes 3, 15, mais 1 sobre 4 mais 2, 6, vezes 4, 24. O que dá para a gente concluir primariamente com essas três frações? Que cada termo que eu estou adicionando, a partir do atual, é menor do que ele. O que está inferindo isso? Que as contribuições que eu vou gerar para as somas, à medida que o meu n aumenta, vão ficando cada vez menores. O que vai nos dar uma certa intuição de que essa soma provavelmente pode chegar a um certo valor. Por quê? Porque se nós pensarmos em termos de um gráfico, só para dar uma ideia do que a gente quer, imagina que eu tenho o valor de 1 oitavo aqui, a metade de 1 oitavo é 1 16avos, então eu tenho 1 15avos, então a próxima contribuição estaria aqui, a próxima outra contribuição estaria aqui. Então, cada contribuição que eu tenho vai adicionando a 1 oitavo uma parcela cada vez menor. Essa adição de parcelas cada vez menores dá uma ideia de que essa soma ela não vai divergir, mas sim convergir. E aí, qual seria uma das estratégias que nós poderíamos usar para resolver esse problema? Pensar em frações parciais, trabalhando não com toda a soma, mas com um subconjunto, trabalhando com uma expressão que não necessariamente é ela inteira, mas identificando a partir daí algum padrão de repetição. Essa que é a ideia que a gente vai aqui explorar. Então, se nós fizéssemos isso, né, a partir daí, nós teríamos que pensar da seguinte forma. Eu vou aqui pegar um subconjunto de I igual a 2 até N, né, de 1 sobre I que multiplica I mais 2. Ou seja, só estou pegando um extrato desse conjunto inteiro. Como nós já trabalhamos antes, essa fração aqui ela pode ser decomposta pela técnica, vou escrever aqui, de frações parciais, que nós já mencionamos em outros momentos, né? Então, como é que funciona o uso dessa técnica, né? Eu vou pegar lá a minha fraçãozinha, 1 sobre I mais 2, e vou quebrar ela. Em quantas frações?
pela quantidade de parcelas que eu tiver aqui no meu denominador. Eu tenho duas parcelas, então quebro uma com uma constante A sobre I e uma outra com uma constante I mais 2. Se eu tivesse mais outra parcela, C, e assim por diante. O que eu faço depois disso? Divisão pelo termo de baixo, multiplicação pelo termo de cima da expressão original. Então, quando eu divido esse por esse, sobra o I mais 2. Eu vou ter A, que multiplica I mais 2, mais B, que multiplica I. Certo? Então, daqui, o que vai acontecer? Eu vou somar essas contribuições e elas serão iguais a 1. Bom, então daqui eu vou fazer uma distributiva de cada termo e comparar com os termos existentes. Então, o que vai acontecer? Aqui do lado direito, você não tem termo associado a I, você só tem termo associado a constante. Então, quando você faz essa multiplicação distributiva, você vai ter A vezes I, mais 2A, mais B vezes I, e isso igual a 1. Quando você compara os termos, constante com constante, você só tem esse. Mas o termo que apresenta o I à frente, não tem nada aqui desse lado. Então, nessa comparação, você vai ter que A mais B, para o caso do termo I, é igual a 0, porque não tem nada em I aqui, e o 2A, que está puro aqui, é igual a 1. Então, daqui a gente chega à conclusão de que A é igual a meio, e que substituindo A por B por meio aqui, vai nos conduzir a um B igual a menos meio. Até porque, quando você executar a soma de A mais B, meio mais menos meio, isso aqui é 0. Então, tá legal, tá beleza. Então, isso indica que essa fração, 1 sobre I mais 2, quando ela for fragmentada, ela vai ficar escrita como 1 sobre 2 vezes I, claro, escrevendo a fração toda aqui, menos 1 sobre 2, aqui ó, no caso do B, que multiplica I mais 2. Se você quiser, é possível colocar o 2 em evidência. Então, quando você reescreve a série, e é isso que a gente vai fazer agora, a nossa série vai ficar, agora eu vou apagar isso aqui tudo, beleza? A nossa série, ela vai ficar reescrita assim, né? Vou apagar o símbolo aqui, de igual, como uma somatória de I igual a 1 até N. E aí a gente volta a expandir agora nesse formato, nesse padrão, para identificar se existe uma representação recorrente nela. I igual a 2, né? A partir de 2. Então daí, quando eu faço isto, colocando o 2 em evidência, o que você tem aqui, ó? Quando você coloca o 2 em evidência, você vai ter 1 sobre I, só repetir aqui, menos 1 sobre I mais 2. Posso fazer isso sem prejuízo algum na minha expansão. Fazendo isso, colocando 2, inclusive, o meio para fora da somatória. Isso não vai acarretar nenhuma alteração na forma original dela, porque isso aqui é uma constante. A intenção é de facilitar o processo, essa é a ideia. Então, quando você começa e realiza essa expansão, então você vai ter meio, abre aqui, você vai ter 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 mais 2, que é 4. Depois você repete o meio, porque ele é uma constante, e agora o que é 2 vira 3, então vai ficar 1 sobre 3, menos 1 sobre 3 mais 2, que é 5, e assim você vai produzindo a soma. Vamos fazer mais um termo, mais, vamos apagar, vou fazer aqui desse lado, colocar um asterisco aqui para todo mundo entender para onde que eu estou indo. Então vai ficar meio, agora quando o I for 4, 1 sobre 4, né, menos 1 sobre 4 mais 2, que é 6. E assim vamos seguindo, né, essa contagem. Bom, quando você chega nesse ponto, aí você vai identificar se é possível produzir algo que a gente possa configurar como padrão. E a ideia aqui não é muito difícil de você observar. Porque olha só, meio é um termo que é um fator constante que se repete em toda expressão. Então esse termo você poderia repeti-lo. Agora eu estou na obtenção do padrão. Uma outra coisa que é recorrente é o seguinte, eu posso
reorganizar essa expressão trabalhando as somas em termos das subtrações. Eu tenho uma soma e subtração, uma soma e uma subtração. Então eu tenho uma soma aqui com meio, mais uma soma com terço. Correto? E daí o que você observa nessas expansões? Que você tem, a partir daqui, subtrações, que começam em menos 1/4, né, e menos 1/5. Mas o que você observa nesse processo? Se você contar aqui, vamos contar aqui vamos contar mais um termo, né? Meio mais um terço, meio mais um terço, mais 1/4. Aqui eu contei igual a 2, isso, igual a 3, igual a 4, exato. Então aí eu fiquei com esse termo, perfeito, tá certinho. Então daqui dá para fazer o que eu estou pensando. Então olha só, se eu contar esses termos aqui, meio mais um terço, eu posso trabalhar com as subtrações em que formato? Olha só, eu tenho um formato de subtração para 4, que seria, a partir da contagem que estou executando, 1K mais 1. E depois eu tenho uma contagem aqui, ó, em subtração para 5. Vamos colocar aqui menos 1 sobre K mais 2. Agora, o que isso que eu estou fazendo tem sentido? E, de fato, isso posso configurar como correto. Vamos explicar por quê. Quando você soma os termos a partir da contagem inicial, né, você tem 2 menos 1/4. Ou seja, você está contando os termos que você gera a partir da primeira contagem, que é para i igual a 2, e vai contribuindo com as somas do tipo i mais 2, i igual a 3, perdão, i mais 2 não, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, onde você vai somando um menos a soma do outro. Então, o que a gente fez aqui? Eu reorganizei o meio menos o quarto, escrevendo o meio aqui, e quando ele fosse 2, o próximo termo seria 4. Ou seja, com i igual a 2, o próximo termo viraria quanto? 2 mais 2, 4. Quando o i for 3, que é esse termo que está aqui, o próximo termo da parcela dele seria o quê? O 3 mais 2, que é quanto? 5, que está aqui. Se o próximo termo que eu contar for i igual a 4, o próximo termo que eu vou contar seria o quê? 1/4 menos... 1/4, perdão, isso, 1/4 menos 1/6. E assim sucessivamente. Então, desse processo, o que dá para inferir, o que dá para nós agora configurarmos é o seguinte, que essa expansão que nós estamos fazendo, é possível imaginar ela de uma forma muito mais ampla. É pensar o seguinte, olha, que como eu estou trabalhando com a subtração de termos de uma função muito grande para um subconjunto mais restrito, como esse caso aqui, o que eu posso imaginar? Olha, que se eu tomar o limite, e isso era uma das primeiras, se eu não me recordo, não, é a primeira definição que usamos sobre soma de séries, que se o limite de uma soma fosse representado numericamente, quando ele tomasse valores cada vez maiores, nós poderíamos dizer nesse contexto que a soma era finita e, por sua vez, convergente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se eu tomar o limite dessas somas parciais, fazendo o K ficar cada vez maior, que é o i contado a partir de 2, ele passando para 3, para 4, ficando cada vez maior, qual é a tendência dessa fração aqui, quando o K fica cada vez mais alto? É ficar cada vez mais próximo de 0. E desse K aqui também, ficar cada vez mais próximo de 0. O que vai nos conduzir, nesse contexto, a quem? A meio vezes quem? Meio mais 1/3. E aí, executando essa conta, o que nós teríamos aqui é uma expressão da forma meio, tiro um MMC aqui, de 3 e 2, que é 6, 6 por 2, 3 vezes 1, 3, 6 por 3, 2 vezes 1, 2, e que vai nos conduzir a uma soma de 5, que multiplicado por 1 é 5, e 2 que multiplicado por 6 é 12. Ou seja, aqui eu configuraria esse item como a soma de uma série que é convergente,
usando, claro, essa técnica de redistribuição de termos, de trabalhando com fatos que você tornando os vezes cada vez maiores, eles vão ficando cada vez mais próximos de zero. Se nós não fizéssemos por essa técnica, poderia também ser aceito como resposta explicar de forma muito simples o seguinte: olha, que à medida que eu vou adicionando mais e mais termos, as contribuições vão ficando cada vez menores, portanto a série tende a um valor, essa série trata-se no caso convergente. Também poderia ser aceito, né, como uma forma, vamos dizer assim, paliativa de resposta, que não seria a resposta completa, porque aqui eu calculei a soma, e era um dos objetivos do exercício, mas poderia também ser configurada aí de forma parcial como uma resposta a ser corrigida, beleza? Então isso aí finaliza o exercício 1, vamos agora para o exercício 2, né? No exercício 2, nós tínhamos o seguinte, né? Você tem um valor em x, que é igual a 0,9999 reticências. E aí você tem uma série de perguntas aí, onde a primeira que ele faz é a seguinte: o que você pensa, que x é menor ou que x seja igual a 1? É uma pergunta muito interessante, porque no contexto em que a gente está analisando, né, você poderia, né, pensar que x fosse de fato menor do que 1. Por quê? Porque ele é uma sequência de 9 a partir de 0. Mas se observar bem, essa sequência aqui é uma sequência infinita de 9. Então, o que eu posso configurar e o que eu poderia, né, gerar como resposta é o seguinte: olha, poderíamos supor que x fosse de fato menor do que 1. Mas o que acontece? X contém uma infinidade de valores iguais a 9. Deixar isso bem explícito. Uma infinidade de valores 9. E aí, por que eu deixo isso explícito? Porque se essa expressão numérica fosse da forma x igual, exemplo, 0,999, isso obviamente é menor do que 1. 0,9999 é menor do que 1. Só que na forma de reticências, eu estou colecionando, na verdade, um conjunto de 9 que são infinitos. Então isso é um indício de que a soma dessa série, que isso não deixa de ser uma série, é de fato igual a 1. Uma maneira muito alternativa de você observar esse resultado é quando você pega uma calculadora como essa, uma científica, e executa a seguinte conta. Eu vou dividir 1 por 3, e ela vai gerar essa dízima periódica infinita, e multiplicar por 3. Olha o resultado que ela gera. É 1. Por que ela gera esse resultado 1? Porque se entende que ao multiplicar 3 por 0,3333 de forma infinitamente, a coleção dos valores cada vez menores vai tender com que essa soma chegue a um valor. Essa soma, no caso, é igual a 1. Então, o exemplo do item A aqui é similar à ideia de resolução matemática do exercício 1D. Ou seja, eu fiz uma reorganização de termos e consegui chegar à conclusão de que a soma era finita. Aqui era mais simples, porque a ideia é que se essa expressão fosse escrita de forma inteira, então você poderia já dizer de cara que esse cara é menor do que 1. Como ele é uma coleção de termos infinitos, de fato, esse cara aqui vai ser igual a 1. Essa que seria a resposta. No item B, ele pede que some uma série geométrica para encontrar o valor de x. O item B é, na verdade, a prova desse caso do item A. É dizer porque, de fato, que essa soma aqui vai ser igual a 1, que é o que a gente vai fazer agora. Então, no item B, o que eu tenho aqui é uma expressão dessa série, e aí lá nas
videoaulas referentes a séries, nós mostramos um exemplo de uma série que poderia ser escrito como uma soma de frações. Então, o x aqui pode ser escrito como 0,9 mais 0,09, sempre empurrando uma decimal, mais 0,009, mais assim sucessivamente. Mas isso é muito mais fácil se eu escrevo na forma de fração. Então, 9 sobre 10, mais 9 sobre 100, mais 9 sobre 1000. E assim sucessivamente. Mas é também tão interessante que eu posso ainda, se quiser, escrever na forma de base 10. Então, 9 sobre 10, 9 sobre 10 ao quadrado, mais 9 sobre 10 ao cubo, e assim sucessivamente. Também, se eu quisesse parar por aqui, já poderia começar a fazer a minha análise. Que análise? Identificar se aqui eu tenho uma série de fatos geométricos. O que eu faço? Uso os mesmos recursos dos itens A e B do primeiro exercício. Divido o tempo posterior pelo anterior, para identificar se existe um padrão. Então, quando eu faço essa observação, então o meu R aqui vai ser igual a 9 sobre 100 dividido por 9 sobre 10. Igual a 9 sobre 100 vezes 10 sobre 9. Eu cancelo 9 com 9, eu tenho 10 sobre 100. Então, 10 sobre 100, quando eu cancelo, vira 1 sobre 10. Vou fazer a mesma coisa do termo 3 para o termo 2, que seria isso aqui. Então, quando eu faço do termo 3 para o termo 2, então 9 sobre 1000, 9 sobre 100. Então, repito o primeiro, inverto o segundo, cancelo. 2 zeros aqui eu posso cancelar com 2 zeros, vai sobrar quem? 1 sobre 10. Então tem um padrão. O R é 1 sobre 10. O R, em módulo, ele é o quê? Já de cara, menor do que 1. Então trata-se de uma série o quê? Convergente. Série convergente na jogada. É o que a gente queria. Porque se a série fosse divergente, o problema do item A também já estaria errado. Então, se essa série é convergente, eu posso somar. E essa soma é possível de ser calculada. Como que essa soma é possível de ser calculada? Olha, a gente sabe que a série geométrica é da forma A sobre 1 menos R. Tá, mas quem é o nosso A? Primeiro termo, 9 sobre 10. 1 é da fórmula, o R a gente acabou de encontrar que é 1 sobre 10. Então aqui eu tenho 9 sobre 10 dividido por 1 menos 1 sobre 10. Então, 10 vezes 1, 10, menos 1, 9. 9 sobre 10. 9 sobre 10 por 9 sobre 10 é exatamente igual a quanto? A 1. Olha aí a nossa prova. Aqui nós provamos que aquela soma infinita não poderia ser menor do que 1. Ela é exatamente igual a 1. Então, a gente acaba provando aí o item D da nossa expressão e matando aí esse exercício, né? Essa que era a representação necessária nesse caso. Bom, aí ele pergunta aqui para nós no item C. Ou seja, o item C é na verdade uma conclusão dos dois itens, do A e B, né? Ele diz o seguinte, olha, quantas representações decimais número 1 tem? Então, na verdade, ele tem duas, né? Quais são essas representações? Você poderia escrever 1 como 1,000 ou, como nós acabamos de provar no item B, como 0,999 reticências. Ou seja, essas duas representações vai conduzir ao mesmo resultado, acabamos de provar no item B, que é igual a 1. E aí, no item D, ele faz outro questionamento. Quais os números que tem mais de uma representação decimal, né? Bom, com exceção do zero, todos os números racionais têm duas representações similares ao que a gente fez aqui, né? Números racionais, com exceção do zero, vou colocar aqui. Deixa eu ver se tem um outro pincel mais forte que esse vermelho. Não tem. Então, os números racionais, vamos colocar assim, eles podem ser escritos nesses dois formatos que nós executamos aí, né, no item C.
podem ser escritos, né, vamos colocar assim, em duas formas. 2 pontos. Então, exemplo, né, meio, que é um número racional, ele pode ser expresso tanto na forma 0,500 ou 50.000, né, 0,5000000, ou na forma 0,49999 indefinidamente. Essa era a ideia de representação que poderia nos dar a resposta de entender. E isso aí finaliza para nós o exercício 2. Essa que era a ideia. Agora nós vamos para o exercício 3, né? O exercício 3 e 4 são exercícios que envolvem indução matemática. Bom, no exercício 3, ele quer que eu próprio indução que 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 2n é igual a n quadrado mais n para n maior ou igual a 1. E aí, o que eu teria que lembrar sobre indução? Que nós temos 2 passos, né? Um passo que nós chamamos de base, passo base, e o passo de indução. O passo base consiste em verificar o primeiro valor. Então, aqui no caso, 2 vezes 1. E comparar com a recorrência da soma, que é da forma n quadrado mais n. Então, se eu trabalhar com o primeiro termo, eu estou comparando então 1 ao quadrado mais 1. Isso aqui é 2, então ok, passo base, provado. E aí você vai para o passo de indução. Passo de indução. O que o passo de indução trabalha? Com o fato que você vai supor, né, vamos colocar aqui, que P de K, né, que a nossa proposição seja verdadeira, PK é verdadeira, vamos só reescrever isso aqui para provar que o próximo termo PK mais 1 também é. É isso que eu tenho que fazer no passo de indução. É essa técnica que a gente vai usar agora para mostrar se isso aqui é verdadeiro ou não. O passo base já está ok. Então, o que eu faço aqui no início? Apagar aqui. Se eu vou supor que PK é verdadeiro, eu vou repetir isso daqui. 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes K. E isso é igual a K ao quadrado mais K. Eu vou supor que isso aqui é verdadeiro. O que eu quero provar? Que PK mais 1 é. Então, provar 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, mais 2 vezes K, né? Reticências. E aí, qual é o próximo termo? Eu vou escrever 2 que multiplica K mais 1, mas eu vou escrever dessa forma? Não. No lugar do K, K mais 1. Então, tem que multiplicar entre parênteses. Então, isso tem que ser igual a quem? A K mais 1 ao quadrado mais K mais 1. Essa é a ideia. Então, é isso que eu tenho que provar. Então, eu vou sair daqui e tenho que chegar aqui. E aí, qual é a forma de resolução? Como nós mostramos, a ideia seria pegar o que você já tem, que é a nossa hipótese de indução, que é a soma até 2K. Vou somar isso que eu tenho da minha hipótese com o que eu tenho aqui, e a ideia é comparar com o lado direito, que é esse lado que está aqui. É isso que eu quero fazer. Então, quando eu executar isso, eu tenho do meu lado esquerdo aqui, ó, K quadrado mais K. E eu vou somar mais quem? Mais 2, que multiplica K mais 1. O que eu quero que aconteça, que seja igual ao lado direito. K mais 1 ao quadrado mais K mais 1. É isso que eu quero. Então, daí para frente, o que eu tenho que fazer é fazer com que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. E aí, quaisquer técnicas algébricas poderiam ser usadas, claro, de forma correta, para que isso seja provado. Então, uma maneira que é possível de executar aqui é o seguinte: eu vou desenvolver os dois lados meio que simultaneamente para chegar no mesmo fator. Então,
Então aqui eu posso colocar o K em evidência, então vai ficar K mais 1, K vezes K, K2, K vezes 1K, e repito aqui, 2K mais 1. Aqui eu observo que K mais 1 ao quadrado e K mais 1 são comuns, então eu posso colocar o K mais 1 em evidência, vou abrir aqui um parênteses e vou escrever, olha, K mais 1 vezes quem que é ele próprio ao quadrado? Só se for ele próprio, K mais 1. K mais 1 vezes quem que dá o próprio K mais 1? Só se for 1, que é elemento neutro, então posso fazer isso. Bom, daí o que eu tenho agora é o seguinte, ó. Como o lado direito aqui, ó, K mais 1 são comuns, eu posso colocá-los em evidência. K mais 1, e aí quando eu evidencio eles, quem que vai sobrar para comparar? O K e o 2. K mais 2. E aqui do lado direito, eu já tenho K mais 1, que agora ele vai se juntar ao K mais 1, que vai virar quanto? K mais 2. E aí, quando eu observo que os dois lados são iguais, eu provei meu passo de indução e, por consequência, finalizo a demonstração do processo de indução, observando que os resultados aí são iguais. Isso finalizaria o exercício 3, né, que era esse exercício aí associado à indução. Ok? Beleza, vamos para o próximo aí, exercício 4. Bom, no exercício 4, eu quero provar por indução que n quadrado é maior que 3n, né, para todos os inteiros, todos eles n maior ou igual a 4. A partir de 4, quero verificar isso. Beleza, como é que seria aí a forma de representação para esse caso, né? Bom, o nosso passo base aqui não começa em 1, mas vai começar onde? Em 4. A partir de 4 você quer verificar. Então, o que você mostra aí? Que 4 ao quadrado, que é o n, é maior do que 3 vezes 4. Isso é verdade? 4 ao quadrado é 16, que é maior que 3 vezes 4, que é 12. Então, beleza. Fechou. Passo base demonstrado. E agora a gente vai para o passo de indução, né? Passo de indução. Ok, no passo de indução, o que eu tenho que mostrar? Mesma história lá, eu vou ter que supor que PK é verdadeiro, ou seja, supor que K ao quadrado é maior do que 3K para provar, né, a mesma coisa que eu fiz no anterior. Estou escrevendo de forma mais direta aqui. Provar que, no caso, K mais 1 ao quadrado seja maior que 3, que multiplica quem? K mais 1. É isso que eu quero mostrar no nosso processo, né? Então, vamos lá. Aqui, para resolver esse processo de indução, é um pouquinho diferente do anterior, porque eu vou usar uma hipótese, só que eu não vou usar naquela forma de substituição lá na verificação que eu quero executar. Eu vou partir dela e a partir da minha hipótese eu vou construir o resultado que eu quero provar. Como é que eu faço isso? Olha, eu sei por hipótese que K quadrado é o que? Maior que 3K. O que você quer provar é K mais 1 ao quadrado. Você sabe que K mais 1 ao quadrado é uma forma de expansão num produto notável, que é mais conhecido como K ao quadrado mais 2K mais 1, que você pode atestar multiplicando K mais 1 por ele próprio, né? Ou usando o que muito se ensina no ensino médio, que é uma regra para se decorar: quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É a mesma coisa que multiplicar aqui, ó, K vezes K, K2, K vezes 1, 1K, 1 vezes K, 1K, somando 2K, e 1 vezes 1, 1. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa. E aí, nesse processo, na minha hipótese de indução, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar esse resultado, tá? Mostrar esse cara aqui é mostrar isso.
Então, o que está faltando aqui, ó, é quem? É o 2k mais 1 na minha hipótese. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar ele aqui. E, claro, qualquer adição que eu faço de um lado, subtração eu faço do outro. Então, eu adiciono ele também aqui. Eu faço isso. Tá, aqui eu sei que esse cara é esse. Então, aqui eu posso escrever k mais 1 ao quadrado. Beleza? Que é maior que 3k mais 2k mais 1. Até aqui tudo bem. Bom, a expressão que eu quero mostrar, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, indica que o meu k mais 1 ao quadrado tem que ser maior que 3 vezes k mais 1. Ou seja, 3 vezes k mais 1 é a mesma coisa que 3 vezes k mais 3. Tá, e daí? E daí que eu tenho o seguinte, que eu já tenho o meu 3k aqui, mas eu tenho esse 2k mais 1. E qual é a hipótese que eu vou usar para chegar a essa conclusão? É a seguinte, eu quero verificar que isso é verdadeiro para k, no caso, maior ou igual a quanto? A 4. Então, para k, a partir de 4, né? A partir de k igual a 4, o que você vai ter nessa expansão aqui? Já que o nosso 3k é fixo, que é o que a gente já tem para provar. Eu teria que isso aqui é maior que 3k mais 2 vezes 4, que é 8, mais 1, 9. De onde que sai esse 9? Daqui. Se eu fizer um asterisco aqui, 2 vezes 4, mais 1, que é 9. Ok. Mas o 3k mais 9 é a mesma coisa que 3 que multiplica k mais 3. E que, por sua vez, sem fazer esforço, também não é maior do que 3 que multiplica k mais 1? É. Porque se 3k mais 9 é 3 vezes k mais 3, isso, por sua vez, é maior do que 3 vezes k mais 1. E como o problema trata apenas de eu mostrar uma desigualdade, mostrar que k mais 1 ao quadrado é maior do que 3 vezes k mais 1, mostrar que ele é maior que 3k mais 3, automaticamente é a mesma coisa que mostrar que ele, por desigualdade, também é maior que 3k mais 1. Então, por sua vez, eu consigo mostrar que essa relação é verdadeira e daqui eu chego à conclusão de que, ok, esse processo de indução está devidamente provado. Essa que era a ideia. E isso acaba finalizando o exercício para nós, que é o exercício 4. Beleza? Então vamos para o último exercício aí. Que é um exercício de substituição, né? Então, ele quer que eu calcule o valor de uma somatória de igual a 1 até n, da expressão i que multiplica 4 e 2 menos 3, onde era oferecido aí duas informações. Era dito para nós que a somatória de i ao cubo de i igual a 1 até n é conhecida, isso como n, que multiplica n mais 1, sobre 2 e tudo isso ao quadrado, e que também tínhamos o conhecimento aí de que a somatória de i, de i igual a 1 até n, é da forma n, vou colocar aqui, n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então, qual era a ideia aqui? Era você desenvolver essa expressão e usar esses resultados para obter uma resposta que naturalmente vai ficar em função de qual variável? Da variável n. Então, o princípio aqui é você desenvolver o que está aqui dentro e à medida que forem abrindo os termos, você for usando esses dados que eram gerados. Então, aqui o que eu poderia fazer é uma distributiva de i por 4 e 2 e de i por 3. Então, isso nos dava o seguinte, olha, uma somatória de i igual a 1 até n de 4 vezes i3 menos 3 vezes i. Ok? Faço isso. Aqui eu estou dentro de um parênteses, eu posso separar as duas expressões. Então, no que eu separo, vou apagar aqui, isso aqui está no enunciado, inclusive, da prova, da atividade, eu teria 4 e 3
menos 3i, ok? De igual a 1 até n, mesma história, igual a 1 até n. E por sua vez, os dois são constantes, então eu poderia tirá-los aí da somatória e não teria prejuízo algum na conta. Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes i ao cubo menos 3 vezes a somatória de i. Né? E daqui, a conclusão que eu chegaria não era muito difícil de observar. O que eu tinha que fazer? Agora eu usava os dois resultados que eu tinha. O i3 que eu tenho aqui, substituiria aqui e multiplicava por 4, e o i substituiria por esse e multiplicaria por 3. É isso que nós vamos fazer agora. Então, fazendo isso, você vai ter 4 que multiplica esse 4 aqui, ó, por n, n mais 1 sobre 2 ao quadrado, menos 3 vezes o i, que é esse termo aqui, ó, n mais 1 sobre 2. n mais 1 sobre 2. E agora é trabalhar com essas expressões. É isso que eu precisava fazer para resolver esse exercício. Então daí, com todo cuidado, né, eu teria que abrir a expressão aqui no quadrado, então vai ficar dentro ainda do colchete n ao quadrado, e aqui eu vou quebrar o n mais 1 ao quadrado, então vai ficar, assim como k mais 1 ao quadrado lá do exercício anterior, o quadrado do primeiro termo, n2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso sendo dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Daqui eu faço menos 3, que eu já vou na distributiva, ó, vai ficar n vezes n quadrado, certo? Vamos colocar aqui ainda, mais n. Vou juntar os dois termos aqui antes de sair da fração. Bom, daí aqui eu posso cancelar o 4 com o 4, e aí eu vou ter distributivas aqui, ó, de n2 com n2, com 2n, e depois com 1. n2 vezes n2 dá n à quarta, n2 vezes 2n dá 2n3, n2 vezes 1, n2, depois vem, ó, menos 3 sobre 2, de n ao quadrado, menos com mais, menos 3 sobre 2 de n. E aí eu junto os termos que são possíveis serem, né, aglutinados. Então daí a resposta final geraria para nós aqui o seguinte valor: n à quarta mais 2n3. Daí eu tenho, ó, 1n2 positivo com menos 1,5, né, que é 3 sobre 2n2. Então você teria menos meio, né? Menos meio, n2. Aí eu tenho o menos 3 sobre 2 sobre n para completar a soma. Então isso aqui representaria para nós a resposta do exercício 5. E com isso, finalizando a nossa correção. Beleza? É isso aí. Valeu e até a próxima aula. Valeu!